Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sabe o que mais? Meu nome é Vitória e o assunto do vídeo de hoje pode ser um pouco polêmico. É sobre a terceira temporada do Casamento às Cegas, que foi lançado ontem na Netflix, mas eu já assisti e já trouxe todo um conteúdo bem interessante pra vocês. A gente vai conferir logo após a vinheta. Bom, como a maioria das pessoas sabem, o Casamento às Cegas é um reality show de relacionamentos, onde as pessoas se conectam através da sua personalidade, através da conexão mesmo, da intuição e do relacionamento que eles têm através da conversa, sem se ver fisicamente. Então o intuito do programa é que as pessoas não sejam superficiais e não se apaixonem pela aparência das pessoas, mas sim pelos gostos, pela história, pela pessoa, pelo interior da pessoa em si. E o programa começa com 16 participantes mulheres e 16 participantes homens, então podem ser formados até 16 casais. Mas como a gente sabe, nem todo mundo se identifica, nem todos os casais dão certo. Porém, mesmo que eles deem certo, a Netflix costuma separar sempre 5 casais que engajam mais, que tem mais conteúdo para eles transmitirem. E assim foi feito. Eles separaram 5 casais que chegaram até o final da temporada e que geraram todo um enredo que a gente vai comentar nesse vídeo. O primeiro casal que se formou foi a Maria e o Menandro. Porém, até que eles chegassem a ficar juntos de fato, gerou alguns assuntos aí, teve um entremeio nessa história. Primeiro, a Maria gostou muito do Valmir. O Valmir era aquele típico mulherengo, né? Falava tudo que as mulheres queriam ouvir, muitos elogios, muita simpatia, e a Maria logo se encantou por ele. Porém, quando ela retornou ao lounge, ela notou que todas as mulheres estavam falando dele. Todas as mulheres estavam falando: eu gostei do Valmir, eu gostei do Valmir, o Valmir me chamou a atenção, o Valmir é um amor de pessoa. E aí ela percebeu que de repente o Valmir estava atacando para todos os lados, falando a mesma coisa para todas as meninas. E aí ela já foi pro segundo encontro meio com uma pulguinha atrás da orelha. Porém, no segundo encontro ela ainda conversou com ele, meio encantada, mas quando após essa conversa com ele, ela conversou com o Menandro, ela começou a se apaixonar de fato pelo Menandro. E daí ela acabou fazendo a escolha dela, escolheu o Menandro, e o Menandro voltou para um áudio dos homens, bastante feliz, empolgado, né, que ela disse que estava se conectando com ele, que provavelmente ia escolher ele. E daí o Valmir ficou muito irritado, inclusive tem até uma peça, uma pessoa que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, que conseguiu gerar uma intriguinha e chegou falando pra ele: olha, fulano de tal tá muito feliz, tá muito contente depois do encontro com a Maria. Se eu fosse você, eu ficava esperto, eu ia lá ver por que ele tá tão feliz e tudo mais. E o Valmir falou que ficou um cão raivoso, que ele ficou super bravo e foi tirar satisfações com o Menandro, meio que como se ele já fosse dono da Maria, né? Porém, o Menandro explicou a situação, que ela escolheu ele, ela que disse que também estava se apaixonando por ele. E daí o Valmir falou assim: não, mas ainda não tá tudo perdido, eu ainda vou tentar conquistar ela e tudo mais. Mas num terceiro encontro, ela, até onde a gente vê, né, de repente podem ter sido mais, mas o que foi exibido foi isso. E aí já no terceiro encontro ela mandou a real pra ele, falou que ia escolher o Menandro e que ela não queria nada com ele. E ele ficou super bravo, alterou o tom de voz, e aí que ela teve a certeza mesmo que ela tava tomando a decisão certa. Por hora, esse casal tá ok, a gente vai comentar um pouco mais pra frente sobre eles, mas agora o casal da vez é a Bianca e o Jarbas. A Bianca, ela tem algumas incertezas em relação ao corpo dela, já que ela não é uma mulher magra, ela é uma mulher mais rechonchudinha, e aí ela fica um pouco insegura por conta disso, e por isso ela resolve também participar do programa, que seria o momento ideal pra alguém se apaixonar pela personalidade dela e não pelo corpo, né?
Daí ela se apaixona pelo Jarbas entre conversas e conversas, né? E a gente não tinha percebido um detalhe, que ela também estava muito insegura. E quando eles se encontraram definitivamente, ela mostrou que ela tem uma deficiência na mão. Ela não tem parte da mão e ela achou que alguém poderia olhar ela com maus olhos por conta disso. Porém, o Jarbas aceitou super de boa. Ela tem um filhinho e ele tem uma filhinha. E aí até mesmo no encontro deles achei muito fofo que ele falou que ela, o Klaus, a Sofia e ele seriam uma família feliz e que eles estavam montando uma família. Ou seja, ele estava levando o relacionamento bastante a sério e não levou em conta nem a questão do corpo, nem a questão da deficiência, que ela estava meio insegura. Mas foi um casal sem muitos percalços, não teve triângulo amoroso, ela não ficou em dúvida entre ninguém, ele também não ficou em dúvida. Eles se escolheram e foi isso. O nosso terceiro casal é a Agatha e o Renan. A Agatha e o Renan é um casal atípico à parte ali no experimento, porque eles dois acabaram de terminar um relacionamento. Então eles terminaram recentemente e isso acaba gerando uma insegurança nela muito grande, onde ela fica o tempo todo perguntando pra ele a respeito das ex-namoradas dele. E ele já deixou bem claro que ele não vai aceitar um relacionamento à base de ciúmes excessivo e que ele não gosta disso. E então mais pra frente a gente nota também alguns comportamentos dela de insegurança e que pode ser um ponto fraco aí no relacionamento deles. Teve um certo momento que ele acabou conversando com outra mulher chamada Ana, e essa Ana lá no lounge falou pra Agatha que ele havia colocado ela no seu top 1, quando na verdade a própria Netflix mostra que ele nunca disse isso. E ela ficou muito insegura, ela chorou muito, né, com medo dele não escolher ela, porém ele escolheu ela sim, e os dois se escolheram, mas ela tem essas inseguranças, é uma pessoa muito emotiva, então a gente não sabe muito bem o que esperar desse casal no futuro. É um casal meio incerto e aí ele promete algumas polêmicas também nos próximos episódios. O nosso quarto casal é a Karen e o Valmir. Lembra do Valmir lá do primeiro casal que eu comentei? Então, ele não desistiu, ele continuou conversando com outras mulheres e a Karen acabou se conectando com ele. Inclusive, ela fala que ela soube das fofocas sobre ele, que ele era mulherengo, que ele falava a mesma coisa pra todas as mulheres, mas ela deixou bem claro que isso não a incomodava e que isso não era um problema pra ela, que tava tranquilo e que eles iam, ela ia formar a opinião dela através das conversas que eles tivessem um com o outro. E assim foi feito. Eles conversaram, inclusive assuntos picantes e íntimos, e ela acabou se interessando de fato por ele. Porém, nesse meio tempo, ela também criou assim, um pouquinho de dúvida entre o Valmir e o Ítalo. O Valmir sempre fica meio que num triângulo amoroso, sempre tá ali como uma primeira ou uma segunda opção. E aí, nesse momento também, lá no lounge, ele foi tirar satisfações com esse Ítalo, porque ele também estava conversando com a Karen. Então, dá pra ver que, tipo assim, ele não se garante tanto quanto ele diz. Ele tem um pouco de insegurança, né? Porque ele vai tirar satisfações com os homens achando que o lugar é só dele, quando na verdade lá as pessoas estão para se conhecer mesmo e escolher alguém de fato. Mas a Karen acabou escolhendo ele mesmo e diz que independente das opiniões alheias, ela estava seguindo a intuição dela e o coração dela e que ela esperava que ela tivesse tomado a decisão certa. E foi isso. O quinto casal que a gente vai comentar é a Daniela e o Daniel. O Daniel, ele é um assunto à parte porque ele tem se provado um homem muito duvidoso. Primeiro, foi ele que levou pro Valmir a questão do Menandro estar muito contente, muito feliz após o encontro com a Maria e que ele deveria tirar satisfações com o Menandro, gerando uma intriga ali, uma briga desnecessária. Depois, ele também foi fazer fofoca para o Valmir a respeito do Ítalo, que também estava interessado pela Karen. Ou seja, ele fica nesse leve trás, fica colocando lenha na fogueira para que intrigas e brigas aconteçam lá no lounge. Isso daí já deixou algumas pessoas assim meio que com uma pulga atrás da orelha com relação à personalidade dele, porque nas conversas, nas cabines, ele se prova uma pessoa boa, mas em outros momentos ele prova que não é uma pessoa tão boa assim. E num terceiro momento,
Antes de escolher mesmo a Daniela, ele acaba conversando com a Patrícia sobre assuntos íntimos e todo empolgado, todo envolvido na história, parecia estar gostando muito do assunto, mas depois ele chega no lounge masculino e fala mal dessa conversa que ele teve. Falou que esse tipo de conversa de intimidade só se deve ter em 4 paredes com a sua mulher e não com uma mulher assim numa cabine. Fala que existe mulher para se divertir e mulher para se comprometer. E acabou soando muito machista a opinião dele, porque ele estava se divertindo no momento da conversa e depois foi levar esse assunto pro meio dos homens como se fosse completamente contra, quando na verdade no momento ele estava super a favor. Então houveram essas 3 ocasiões aí em que ele se provou com um caráter meio duvidoso. Porém, ele acabou escolhendo a Daniela. Logo após essa conversa que ele teve com a Patrícia, ele disse que pensou bem e que não achou que a conduta da Patrícia estava de acordo com o que ele acredita, e isso logo fez ele escolher a Daniela. E assim foi feito, eles foram pra lua de mel, os dois se escolheram. Então esses foram os casais que se formaram e agora a gente vai para o momento de lua de mel, onde aconteceram algumas coisas também. Já na lua de mel, os casais foram viver, cada um no seu quarto, aproveitando as belezuras lá daquele resort, que eles foram pra Pipa, no Rio Grande do Norte, e lá ocorreram algumas coisas, até porque os casais se encontraram entre si. Então aquelas pessoas que não tinham se escolhido acabaram se vendo. Muita gente já espera um momento de intriga, um momento de assim, que um fique cobiçando a mulher do outro ou o homem do outro, fique arrependido da escolha que fez, mas isso até que não rolou tanto. As questões foram mais de insegurança, de fofoca, essas coisas. Bom, é que a gente pode comentar que a Maria e o Menandro, eles se deram bem até o momento. Esse é um casal que muita gente tá apostando as fichas, tá falando, assim, propondo que eles vão se dar bem, que vai dar certo, que vão dizer sim no altar. E outro casal que está na mesma linha é a Bianca e o Jarbas, que não tem muitos percalços aí pra gente comentar, não. Eles acabaram se dando bem, assim, até onde a gente vê, se conectaram. Só teve um momento que a Bianca se encontrou com o Valmir e com a Karen, né? E ela questionou o Valmir de um assunto que ele tinha falado sobre a sua deficiência. Mas ali foi tirado tudo a limpo, ela viu que ele não é contra, ele não tem nada em questão de discriminação, e ela ficou mais em paz. Ela falou assim, vamos colocar uma pedra nisso e bola pra frente. Mas assim, eu não achei que foi nada grave. Se vocês acharam que ele comentou algo de ruim, até deixa um comentário aqui embaixo pra gente discutir sobre esse assunto. Mas um casal que, assim, eu não tô apostando muito é a Agatha e o Renan, por conta dessas inseguranças que ela tem, que ela fica questionando sobre as ex-namoradas dele. Inclusive, mais pra frente, na prévia que eles dão pra gente dos próximos episódios, ela vê um quadro onde tá escrito "Eu te amo", e ele fala que foi uma das ex deles que acabou escrevendo, e ela fica maluca, começa a surtar, né, de ciúmes. Ela parece uma pessoa muito emotiva e muito insegura, então não tô apostando muito nesse casal. Já o Daniel e a Daniela, eles foram o único casal que não tiveram intimidade, e quando os casais se encontram todos juntos, ele faz questão de falar disso, que ele tá respeitando ela, que ele tá esperando o tempo dela e tudo mais. Mas, assim, muita gente acha inadequado ele ficar comentando sobre o assunto particular do casal no meio de outros homens. Mas, por enquanto, foi só isso o que aconteceu, assim, de ruim entre eles. Não houveram muitos percalços até agora, mas também não tô apostando tudo nesse casal, porque eu não tô sentindo que eles estão muito conectados.
Já a Karen e o Valmir foi o casal que mais expôs toda a intimidade deles, tanto para os outros casais quanto para nós, telespectadores. Eles comentaram tudo o que fizeram, como fizeram, e muitas pessoas podem achar isso um pouco inadequado, mas para eles não tiveram problema com isso. Mas a Karen parece que ela está com um pouco de pé atrás, assim, em relação a ela ter sido escolhida como segunda opção. Aliás, ela nem se considera uma segunda opção, mas sim a última. Inclusive, as meninas comentaram que estão com medo do Valmir ter escolhido a Karen só para ele continuar no programa até o final, e não porque ele de fato está apaixonado, porque ele quer casar com ela em si. E é isso que a gente vai ver até o final, né? Se ele realmente está escolhendo ela, se ele está se conectando com ela. Mas também uma coisa que aconteceu na lua de mel foi que os homens fizeram um combinado muito chato, assim, que se caso eles tivessem alguma intimidade com as meninas, eles ficassem uivando uns para os outros para eles saberem. E algumas meninas até ficaram incomodadas com isso, mas a Karen, por exemplo, ela não se incomodou. Bom, foi isso, mais ou menos, basicamente assim, fiz um resumão do que aconteceu nesses 4 episódios que a Netflix colocou, mas pela prévia que eles liberaram, parece que tem muita confusão. Bom, a Netflix deixa algumas cenas meio editadas, né, não dá pra saber exatamente como aconteceu, se alguma cena foi tirada do contexto, mas até o momento parece que todos os casais estão em desavenças. Todos estão com algum tipo de intriga, seja por conta da ex-namorada, seja por conta de ter falado algo de mau jeito, ou por ter algo guardado em casa de outra pessoa, de outros relacionamentos anteriores, ou por chatice do dia a dia. E geralmente é nessa convivência diária mesmo que a gente percebe quais casais vão pra frente e quais não. Mas no momento eu tô apostando em 2, mas acho que é cedo pra falar, né? Se eles realmente vão dar certo ou não, porque só passou mais a parte do oba-oba, né? A parte em que realmente eles se dão bem. Agora que vai começar as picuinhas dos problemas de fato. Mas comenta aqui embaixo quais casais você acham que vocês acham que vão pra frente, que vão dizer sim lá no altar. Tem gente que não tá apostando em nenhum, que parece que o pessoal tá indo lá só pra se promover, pra ficar famoso, pra ganhar o cachê, e não estão apostando realmente que as pessoas estão indo pra se relacionar. Mas, como muita gente diz, se um casal der certo nesse experimento, já valeu a pena todo a série, né, todo o reality. Mas a gente vai acompanhar aí nas cenas dos próximos capítulos. Deixa aqui embaixo pra mim também ideias de filmes e séries que vocês queiram ver aqui no canal, porque eu vou trazer muita coisa boa, tá bom? Um beijo e até a próxima!